Olá, a história já vai começar. Mas atenção, alguns temas aqui são sensíveis, então o conteúdo do Digital História deve ser ouvido com a supervisão dos seus pais se você for menor de idade. Quer ouvir mais ou tem desejo de anunciar com a gente? É só acessar digitalhistoria.com. E pronto, a história vai começar agora. As Aventuras de Aladim. Era uma vez uma viúva e seu filho único chamado Aladim. Eles eram pobres e viviam juntos, embora Aladim fizesse o possível para ganhar algum dinheiro, mesmo que muito pouco, indo entregar bananas em lugares muito distantes. Eles eram tão pobres que mal tinham roupas para vestir e mal tinham comida para comer. Um dia, de repente, enquanto procurava figos silvestres num bosque da cidade, Aladim encontrou um estranho sentado embaixo de uma árvore. Este homem de olhos escuros, vestido de maneira muito elegante, com uma barba preta e uma esplêndida pedra preciosa no turbante, chamou Aladim de longe e fez a ele uma pergunta misteriosa. "Garoto, vem cá", ele ordenou. "Se eu te desse uma moeda de prata, você faria um favor para mim?" "Uma moeda de prata?" gritou Aladim, sem acreditar. "Olha, senhor, eu faria sim. Eu faria sim para ter uma moeda de prata." "Eu não vou pedir para você fazer muita coisa de qualquer maneira. Só desça por uma caverna que fica atrás daquela pedra ali, ó. Tá vendo? Acontece que eu sou grande demais para me espremer por ela. E se você fizer exatamente o que eu te pedir, vai ter a sua recompensa." O estranho ajudou Aladim a mover a pedra na entrada da caverna. Ela era muito pesada. Magro e ágil como era, o garoto coube facilmente pela entrada de lá. Seus pés levemente tocaram o chão e ele cuidadosamente desceu alguns degraus no escuro. A única luz era dourada e vinha de uma pequena velha lamparina a óleo. Quando os olhos de Aladim se acostumaram com a escuridão, ele de repente viu que estava num grande salão antigo. E a cena era maravilhosa. Árvores pingando joias reluzentes, potes de ouro e caixas cheias de joias inestimáveis. Milhares de objetos preciosos estavam espalhados pelo chão. Era tesouro, e tesouro por toda parte. Aladim simplesmente não acreditava nos seus próprios olhos. "A lâmpada! Eu preciso dessa lâmpada! Apague a chama e me traga a lâmpada!" disse o estranho da entrada da caverna. Aladim ficou surpreso com o pedido e desconfiado. Por que o estranho, com todo esse tesouro aqui, quer apenas uma lamparina antiga? Pensou Aladim consigo mesmo. Talvez ele fosse um bruxo. E Aladim achou melhor ficar atento a partir de agora. Pegando a lâmpada, ele refez seus passos e voltou para a entrada. "Rápido, menino, me dá a lâmpada", insistiu o mago, impaciente. "Me entrega!" E ele começou a gritar, estendendo o braço para o segurar. Mas Aladim se afastou devagar do estranho misterioso que lhe oferecia uma moeda de prata. "Calma, eu vou te entregar a lâmpada. Só me deixa sair primeiro", disse Aladim. "Não, primeiro você me entrega a lâmpada. Só depois disso você sai", disparou o estranho. E como Aladim não fez o que ele queria, ele fechou a entrada da caverna. O homem não notou, porém, que quando ele fez isso, o seu anel mágico escorregou do seu dedo. Aladim ficou aterrorizado, porque foi deixado na escuridão total, imaginando o que o bruxo faria em seguida. Foi quando Aladim pisou no anel mágico. Devagar, ele colocou no dedo, torceu e girou, girou e girou.
De repente, a sala foi inundada por uma luz rosada e um grande gênio, com as mãos entrelaçadas, apareceu em uma nuvem. "Estou ao seu comando, senhor", disse o gênio. E agora, muito espantado, Aladim só conseguia gaguejar. Eu preciso ir para casa." E num piscar de olhos, ele estava de volta à sua própria casa. Embora a porta estivesse bem fechada e ele não tivesse como ter chegado ali se não fosse por mágica. "Como é que você entrou aqui, filho?" disse a mãe de Aladim no minuto em que o viu. Muito animado, Aladim contou a ela sobre as aventuras que tinha acabado de viver. "Ele te ofereceu uma moeda de prata?" perguntou a mãe dele. "E onde está essa moeda, então?" Foi quando Aladim levou a mão à testa, pois tudo que ele tinha trazido para casa era a velha lâmpada de óleo. "Ah, mãe! Mãe, me desculpa. Isso é só o que eu tenho, foi só o que eu consegui trazer." E Aladim lhe mostrou a lâmpada. "Bom, vamos torcer para que ela pelo menos funcione. É tão suja e velha." E a viúva começou a esfregar a lâmpada. De repente, surgiu um novo gênio em uma nuvem de fumaça. "Você me libertou depois de séculos. Eu era um prisioneiro da lâmpada, esperando para ser libertado por alguém que a esfregasse. Agora eu sou seu servo obediente. Diga-me, por favor, diga-me, quais são os seus desejos?" E o gênio se curvou respeitosamente, aguardando os desejos de Aladim e de sua mãe. Os dois ficaram boquiabertos diante dessa imagem. Então o gênio disse com um pouco de impaciência em sua voz: "Vai, me peçam qualquer coisa que vocês quiserem." Aladim engoliu em seco e disse: "Traga... Como sua mãe ainda não tinha começado a cozinhar o jantar, ele continuou: "Uma grande e deliciosa refeição?" E daquele dia em diante, a viúva e seu filho tinham tudo o que podiam desejar: comida, roupas e um belo lar, pois o gênio da lâmpada lhes concedia tudo o que eles pediam. Foi inclusive com a ajuda do gênio que Aladim se transformou num jovem muito bonito e habilidoso, tanto que sua mãe começou a achar que ele deveria encontrar uma esposa. Mas sabe, secretamente Aladim já era apaixonado pela filha do sultão, Halima. O menino só a tinha visto uma vez, mas foi o suficiente para ele se apaixonar. "Então eu vou pedir ao sultão a mão da filha dele." "Ora, ele nunca será capaz de recusar você, Aladim. Espere e veja, disse a mãe de Aladim. E, de fato, o sultão foi facilmente persuadido por um baú cheio de grandes diamantes na entrada da viúva ao palácio. Mas um pouco de diamantes não era o suficiente para o sultão. Quando soube exatamente qual era o pedido da viúva, exigiu que Aladim apresentasse provas de seu poder e riquezas. "Se Aladim quiser se casar com a minha filha Halima", disse o sultão, "então ele deve enviar 40 escravos amanhã pela manhã. Todo escravo deve trazer, no mínimo, uma caixa de pedras preciosas. E 40 guerreiros árabes devem escoltar todo esse tesouro." O que o sultão não sabia é que um pedido desses era brincadeira para o gênio da lâmpada mágica. Aladim, quando ouviu a notícia, ficou nada desapontado. Ele correu para sua lâmpada e a esfregou e esfregou e esfregou. E de lá, quando o gênio saiu, ele simplesmente disse o que queria. O gênio simplesmente bateu as palmas 3 vezes. E 40 escravos apareceram magicamente, carregando pedras preciosas junto com sua escolta de 40 guerreiros árabes. Quando ele viu tudo o que tinha pedido no dia seguinte, o sultão ficou surpreso para dizer o mínimo. Ele sequer tinha imaginado que tal riqueza pudesse existir nesse mundo. Porém, quando estava prestes a aceitar Aladim como noivo de sua filha, o sultão teve uma preocupação. "Tudo isso é muito bom, Aladim. Mas e depois de casarem? Onde é que vocês irão viver?" O sultão ponderou sobre essa pergunta por um momento.
Depois, permitindo que a cobiça tirasse o melhor dele, disse a Aladim para construir um grande e esplêndido palácio para Alima. Aladim foi direto para casa e, no que já tinha sido um grande e vazio deserto, o gênio construiu para ele e para ela um grande palácio. O último obstáculo havia sido superado. O casamento deu lugar a grandes celebrações e o sultão ficou especialmente feliz em encontrar um genro tão rico e poderoso. A notícia da fortuna e da riqueza súbita de Aladim se espalhou como um incêndio e ele se tornou muito famoso. Todos os dias, pedintes e comerciantes batiam em sua porta. Porém, um dia em que Aladim não estava em casa, um estranho mercador parou debaixo da janela do palácio. Olá, princesa. Bom dia, princesa. Perdão. Eu trabalho trocando lâmpadas antigas por novas. O homem falou para a princesa, que estava nesse momento de pé na varanda do palácio. É para que o seu lar fique livre dessas coisas velhas do passado. O problema é que Aladim sempre manteve seu segredo da lâmpada mágica apenas para si mesmo. A mãe dele era a única outra pessoa no mundo que sabia disso, e ela não tinha contado a ninguém sobre o gênio, nem sobre a moeda de prata, nem sobre a lâmpada mágica. E Alima, infelizmente, sabia de nada. E agora, confiando no mercador e querendo fazer uma surpresa para Aladim, além de fazer um bom negócio, ela decidiu trocar a velha lâmpada mágica de óleo de Aladim. Ela deu ao comerciante em troca de uma nova, sem poderes. E assim que recebeu a lâmpada mágica nas suas mãos, o comerciante rapidamente começou a esfregar e a esfregar. E o gênio que saiu agora estava a serviço do estranho mercador. Acontece que, como você já deve saber, esse homem era o bruxo que buscava a lâmpada mágica da caverna. E agora ele finalmente a tinha em suas mãos. Num simples bater de palmas, ele tirou tudo o que Aladim tinha e enviou o palácio e a princesa para uma terra desconhecida, usando a mágica da lâmpada. Aladim e o sultão e a mãe de Aladim todos ficaram desesperados. Ninguém sabia o que tinha acontecido, nem o que fazer. Mas é claro que Aladim percebeu que tinha a ver com o desaparecimento da lâmpada mágica. Foi quando Aladim se lembrou do outro gênio, aquele que ficava no anel do dedo do bruxo e o mesmo gênio que o ajudou a sair da caverna escura da primeira vez. E deslizando de novo o anel em seu dedo, ele girou e girou e girou. E finalmente de lá saiu o gênio mágico que voava numa nuvem. Rápido, senhor gênio, me leve aonde o bruxo escondeu minha esposa. E num piscar de olhos, Aladim se viu dentro de seu próprio palácio, mas numa terra distante da sua. O palácio também tinha mudado. Os corredores pareciam tortos e confusos. Aladim vagava, perdido pelo que pareciam horas, sem saber como andar em sua própria casa. Ele abria cada porta, olhava atrás de cada cortina, mas não encontrava Alima e o bruxo em lugar algum. Muito cansado, Aladim começou a pensar se ele mesmo não era tão desonesto quanto o bruxo. Se ele só tinha Alima por causa de sua riqueza mágica e toda essa maldição tinha caído sobre ele por causa do gênio e da lâmpada. Talvez fosse melhor só ser pobre. Talvez fosse melhor procurar bananas para sua mãe. Pelo menos assim ele sabia quem ele era. Mesmo assim, Aladim sabia que não ia deixar Alima nas mãos de um bruxo maligno numa terra distante. Era responsabilidade dele tudo o que aconteceu. Ele se ergueu e, com toda a energia que podia, mesmo sem saber quem ele era, se esforçou para reconhecer os corredores do palácio.
O rapaz andava pelos corredores retorcidos, perambulava por escadas, olhando pelas janelas para um horizonte de areias distantes e místicas. As dunas e o céu se misturavam numa única cor alaranjada, onde o mundo ficava infinito. Parecia o início de uma enorme tempestade de areia. De repente, Aladim ouviu alguém assobiando atrás dele. É você? Alima! Shhh! Aladim, não deixa ele te ouvir! Sussurrou Alima por trás de uma cortina. Aladim ficou muito aliviado de encontrar com a sua esposa. No fim das contas, ele pensou, foi ela quem o encontrou. Aladim, a magia dele ficou poderosa demais. Ele usou o gênio da lâmpada e ficou mais forte do que antes. Aladim então pensou num plano. Ele entregou a Alima o anel mágico e pediu que ela fugisse dali com o gênio. Depois disso, o rapaz foi até uma parede do corredor onde estavam e tirou dali uma cimitarra. Era uma espada árabe curta, pertencente a bravos príncipes do passado. Aladim já tinha segurado a espada na mão, mas por alguma razão, era só agora que ela cabia bem na sua mão de entregador de bananas. E sabe, foi nesse momento, pela primeira vez em sua vida, que Aladim se sentiu como um príncipe. Alima, onde você está? A voz do bruxo ecoou pelo corredor como um raio, e o chão estremeceu. Da escuridão, surgiu uma enorme serpente de muitos metros de altura. Seus dentes tão grandes quanto estalactites das mais gélidas cavernas. Sua pele tão grossa quanto colunas de mármore. A serpente era o próprio bruxo. Mal dava para acreditar, agora muito mais poderoso do que antes. Ah, é Aladim, disse o bruxo vendo os dois tremendo. Eu tinha a intuição que ainda íamos nos encontrar, garoto. Mas me diga, o que você acha que vai acontecer agora com vocês? Sua serpente trapaceira! Você tem agora sua lâmpada mágica, então deixa a gente em paz. E quer saber de uma coisa? Você ainda me deve aquela moeda de prata. Respondeu o bravo Aladim. Naquele mesmo instante, uma única moeda de prata caiu no chão, em frente a Aladim. O som dela caindo no chão ecoou pelo corredor por um momento desconfortável. Foi então que a serpente avançou em Aladim, espremendo e agarrando seu corpo com muita força. Agora que a dívida está paga, disse o bruxo, é hora de darmos adeus a essa nossa maldita parceria. E Aladim gritava de dor, enquanto a serpente esmagava seus ossos com toda a sua força. A espada que carregava tinha caído no chão, e foi Alima quem a segurou e atirou na pele do bruxo. Irritado com isso, ele jogou a princesa longe e gritou: Idiotas! Como vocês se atrevem? Vocês querem lutar contra o ser mais poderoso do universo. Fora do palácio, a tempestade era violenta. As janelas não suportavam o vento e as fizeram estourar. E com seu último suspiro, Aladim conseguiu dizer: Você não é a criatura mais poderosa do universo! É claro que eu sou, moleque, falou a serpente. O que você quer dizer com isso? O gênio que te deu o poder, bruxo. O gênio é muito mais poderoso e sempre vai ser muito mais poderoso do que você. A serpente estremeceu e afrouxou o aperto no corpo de Aladim, que caiu ao chão. É verdade. O gênio é mesmo mais poderoso. E com muito medo do que tinha acabado de descobrir, o bruxo pegou a lâmpada mágica e a esfregou e esfregou e esfregou. Mal o gênio tinha saído de lá, o bruxo gritou: Me transforme! Me transforme em um gênio também, como você, mas num gênio mais poderoso. O gênio mais poderoso do universo. E o gênio respondeu:
O seu desejo é uma ordem, mestre. E a serpente cresceu, e cresceu, e depois cresceu ainda mais, estourando o teto do palácio e fazendo com que o vento e a areia da tempestade inundassem tudo. Do corpo da serpente, várias outras cabeças cresceram, e ele começou a flutuar. A sua voz ficou mais assustadora. O mundo parecia dobrar ao seu redor, de tanto poder que ele agora tinha. Era como se ele tivesse se transformado num deus. E sorrindo, muito satisfeito com o que tinha acabado de fazer, o bruxo falou: E agora, garoto, me diz, o que você acha que vai acontecer com vocês agora? Mas Aladim não olhava para o bruxo nos olhos. Ele olhava para um outro lugar, para baixo, onde deveriam estar os pés do bruxo, se ele tivesse algum pé. Porque, no lugar de pés ou de caudas de serpente, agora o bruxo tinha uma lâmpada negra de onde o seu corpo saía. Porque agora, afinal, o bruxo não era mais um bruxo. Ele era um gênio. E percebendo que seu plano deu certo, Aladim gritou pela tempestade: Volte para sua lâmpada, gênio! E para sempre! Você nunca mais vai sair de lá! Não havia o que o bruxo pudesse fazer. Ele era um gênio e devia cumprir o desejo. Ele uivou de terror e desespero ao ser sugado pela lâmpada negra, onde ele passaria toda a eternidade aprisionado por magia. A Lima correu até Aladim, que tinha desmaiado. Com um anel em mãos, ela o colocou no dedo, torceu e girou, e girou, e girou. Podemos voltar ao nosso próprio reino, por favor? A princesa perguntou timidamente para o amigo mágico. Ela pensava e se preocupava se Aladim ficaria bem. E pensava também no seu próprio pai, o sultão, tão longe, provavelmente muito preocupado. E Aladim? Você consegue deixar ele bem de novo? O gênio olhou para ela com ternura. A magia que te trouxe até aqui vai levar vocês de volta, porque o seu desejo é uma ordem. E ao estalar de um dedo, o palácio ergueu-se no ar e disparou sobre o reino do sultão, acima das cabeças de milhares de súditos espantados. Ele flutuou suavemente até a terra e pousou em seu antigo local. E sabe, até hoje, nesse país distante, aventureiros ainda podem admirar os vestígios desse antigo palácio, onde príncipe e princesa enfrentaram um poderoso bruxo. Os dois usaram sua fortuna para construir escolas e ofereceram roupa e comida para todas as famílias. E dizem também que se você se sentir perdido na vida, é só perguntar a qualquer um pelo palácio que veio dos céus, e saberá que está no caminho certo. Adaptado, narrado e editado por Leonardo Biggio. O texto e o áudio dessa história estão disponíveis para download gratuito no site Digistoria, sua editora digital gratuita. Quer ouvir mais ou tem desejo de anunciar com a gente? Acesse digitalhistoria.com. Obrigado e até a próxima!